Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, trazendo para você hoje uma conversa maravilhosa. Nós vamos conversar sobre o aniversário de Roraima com o autor Aimberê Freitas, fala sobre a obra e história local aqui no Entrevistas DPE, nesse segundo episódio do Entrevistas DPE, nessa edição especial de aniversário do estado de Roraima, recebemos o professor Luiz Aimberê Soares de Freitas, que possui diversas obras dedicadas à história de Roraima. Ele, que é imortal da Academia Roraimense de Letras, falou sobre a importância de conhecer e preservar a história do estado. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. É uma honra em recebê-lo aqui, professor Luiz Aimberê Freitas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou aqui à sua disposição para esclarecer aquilo que tiver ao meu alcance. Professor Aimberê, o que motivou o senhor a começar a escrever sobre a história e a geografia de Roraima? Olha, é uma coisa fantástica. Veja, um dia eu fui fazer meu mestrado em São Paulo e levei meus filhos, 5 filhos, para me acompanhar e estudar. Eu fiquei 3 anos lá em São Paulo. Lá em São Paulo, eu matriculei numa escola boa, tal. E, como sempre, eu tenho a mania de acompanhar o dia a dia dos meus filhos, etc. E lá em São Paulo, isso nos idos de 1980 e pouco, eu perguntava sobre o dia a dia do colégio, como estava e tal, e notei que eles sabiam, não digo tudo, mas muita coisa de São Paulo, do Rio Tietê, da história de São Paulo, etc. e tal, eles sabiam. Terminado o mestrado, eu voltei para Boa Vista e os matriculei numa escola aqui na cidade. Meses depois eu fui conversar com eles na mesma temática que eu conversava lá em São Paulo, mas agora sobre Roraima, e me surpreendi, porque meus filhos, todos nascidos aqui, não sabiam nada de geografia e de história de Roraima. Nada, absolutamente nada. Então eu fiquei indignado com isso e fui à escola perguntar da diretora e tal, qual era o motivo disso aí. Ela me recebeu, ouviu minha história e tal, me disse, mas eu converso aqui com a coordenadora pedagógica. E me passou para essa pessoa. Eu fui conversar com ela e disse, olha, contei essa mesma história de São Paulo, não sei o que e tal, e eles não sabem nada de Roraima. Por quê? E ela disse assim, eles não sabem porque nós não ensinamos, porque falta um texto. Essa palavra, falta um texto, me tocou profundamente. Eu disse para mim mesma, eu vou fazer esse texto. Então, depois dessa conversa, eu parti e escrevi o livro Geografia e História de Roraima, que foi um fenômeno fantástico em Boa Vista, porque eu levava 50 exemplares de manhã, por exemplo, para uma loja, 2, 3 horas da tarde, me telefonavam e diziam, acabou. Quer dizer, vendeu rapidamente Geografia e História de Roraima, e isso foi um livro fenomenal. Está na 11ª edição, porque eu estou sempre atualizando, etc. Então, a razão de eu procurar me dedicar a estudar e a conhecer e a explicar, é a ignorância que paira na cabeça de muita gente, inclusive dos meus filhos que nasceram aqui. Então, a partir daí, eu comecei a me dedicar a escrever, a mostrar e a divulgar as coisas de Roraima. A necessidade, né, professor, a carência, e aí surgiu essa ideia do senhor estar falando sobre Roraima. Sem dúvida. Muito bom. E como foi aí, professor, o processo de pesquisa aí para o seu primeiro livro sobre Roraima? Por que e onde o senhor começou? Veja, o nosso, hoje, estado de Roraima, ele tem algumas características marcantes. Por exemplo, até 1943, isso aqui era um nada, absolutamente nada. Um município do estado do Amazonas, esquecido lá no Alto Rio Branco, onde vinha muito pouca gente aqui, porque o Rio Branco, você sabe, ele seca durante uma parte do ano. Agora mesmo, eu sempre digo que quando começa o BR-Obró, setembro, outubro, novembro e dezembro, não possibilita a navegação no Rio Branco. E a navegação fluvial
Era a única maneira de quem estava em Manaus chegar até a Boa Vista. Então, até 1943, isso aqui era absolutamente isolado. Em 43, Getúlio Vargas teve a feliz ideia de desmembrar esse pedaço de terra do Amazonas e criar um negócio que ele chamou de território federal. Bom, criou outros territórios, mas falando só especificamente no território, e deu o nome de Território Federal do Rio Branco. Com a criação do Território Federal do Rio Branco, a direção dessa área toda passou a ser federal, não do Amazonas. Claro que, sob o ponto de vista orçamentário, o governo federal tem muito mais dinheiro do que o estado do Amazonas. Então, para cá vieram pessoas que receberam o nome de governadores, governador nomeado pelo presidente da República. Então, o governador era designado, nomeado pelo presidente, e se reportava ao presidente da República direto sobre as necessidades daqui, etc. e tal. Um dia eu tive a ideia de escrever um livro entrevistando todos os ex-governadores vivos daqui. E você sabe, o primeiro governador que veio para cá foi o capitão N. Garcês. Eu então parti, mas eu não tinha nenhuma informação em lugar nenhum, só tinha o nome dele, capitão N. Garcês dos Reis. Onde encontrei essa figura? No Brasil. Capitão. Então, esse capitão foi que deu a direção, porque eu fui ao Exército aqui conversar, que eu queria encontrar essa figura do capitão N. Garcês, BBB. Lá eu recebi a informação de que as pessoas que são formadas lá na Escola Militar de Realengo, a escola faz uma espécie de livro com o nome deles, quando eles vão sendo promovidos, não sei o que e tal, por ali poderia ser que eu conseguisse alguma coisa. E eu fui mexer naquilo e encontrei um nome de um major chamado Enio Garcês dos Reis. Eu estava procurando o N, encontrei o Enio. Mas a família N. Garcês dos Reis estava presente naquele nome. Eu liguei então para esse cidadão, me deram o telefone dele, liguei. Ele estava lá numa brigada no interior do Pará e eu me identifiquei dizendo que eu queria, se ele conhecia alguém com esse nome de capitão N. Garcês dos Reis, e ele era um oficial do Exército. Ele falou, me repreendeu, que olha, essa pessoa é meu pai e ele tem que ser respeitado porque ele não é capitão, ele é general. Eu digo, mas eu não sabia, só tinha escrito aqui o nome dele, capitão. Eu digo, então me desculpe, tal. Enfim, ali ele me deu a direção do capitão N. Garcês dos Reis no Rio de Janeiro. E eu fui atrás dele, lá no Rio. Encontrei o capitão lá em Volta Redonda, na Companhia Siderúrgica Nacional. E lá eu fui. Passei um dia inteiro na sala dele, entrevistando sobre como é que ele se tornou governador, o que ele encontrou aqui, porque ele era a primeira autoridade que um dia o Rio Branco viu. Ele me contou, então, as dificuldades que ele enfrentou. Primeiro, ele era, antes de ser governador, ele era ajudante de ordens do Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas. E num dia, no café da manhã, ele observou que o presidente estava triste, reclamando, que criou os territórios, mas para o território do Rio Branco ele não encontrou ninguém para ser governador e não sei o que, tal. Ele ouviu aquela conversa e disse, olha, presidente, se eu quiser, eu vou ser o governador. Você vai ser o governador? Tirar o ajudante de ordem do presidente. Então ele ali foi nomeado, mas ele não sabia nem onde era o território do Rio Branco. Ele então foi nomeado e me contou assim, ele saiu do Rio de Janeiro, compraram uma passagem de avião para ele. Ele saiu do Rio de Janeiro para o norte, levou 3 dias do Rio até Manaus, porque o avião vinha, não era direto assim, pernoitava na cidade, sei que, então chegou em Manaus. Mas Manaus não é o Rio Branco, então ele ficou em Manaus meio que perdido, procurou o palácio do governo do Amazonas e procurando uma maneira de chegar na terra onde ele era o governador.
E o governador disse, olha, o rio está seco e tal. Isso já quase um ano depois da criação do território. Olha só. O território foi criado em 43 e ele chegou aqui em julho de 44. Mas aí arranjaram um motor, não sei o quê. Olha, o motor leva 15 dias para chegar lá na Boa Vista. Então, não tem outro jeito, ele... Quando ele está nessa conversa no gabinete do governador, chega uma pessoa que ouviu toda a coisa e tal. E disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso não, mas se você quiser, eu lhe levo para lá amanhã. Olha. Como? Não, era o capitão, era o Major Williams, esse que tem nome de rua aqui. O Major Williams era médico americano que atuava em Georgetown, era a época da guerra. Ele era o chefe do hospital, não sei o quê, e pilotava avião. E estava em Manaus comprando remédio para levar para o hospital dele lá em Georgetown. Aí eu piloto avião, estou aqui com o avião, se você quiser eu lhe levo. Enfim, engrenaram ali as conversas e no dia seguinte ele veio com o Major. Mas aqui não tinha pista para descer o avião. Desceu no Lavrado. Nossa. E disse, olha, chegamos, aqui é Boa Vista, você fica aí e tal, até logo, não sei o quê. Daí foi-se embora com o avião. Ele ficou no meio do Lavrado sem ninguém. Gente. Zero. Com a malinha dele agora. Não sabia nem para que rumo era a cidade, se era para o norte, se era para o sul, se era... Enfim. Quando chegou um camarada daqui, que tinha um carro de boi, viu aquela... Foi lá. Ei, quem é? Não sabia quem era. Aí ele perguntou, olha, eu sou capitão, não sei o quê, aqui tem hotel, tem pensão? Não, não tem. Não tem hotel nem pensão. Ele pensou, e agora? Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou viver? Mas se quiser, ele leva aqui no carro de boi e tal. E desceram e foram em direção à cidade, que era uma pequenininha, lá na beira do rio. Não tinha mais nada. Então foi passando e tal, encontrou uma casa grande, bonita e tal. O que é isso aqui? Isso é a casa dos padres. Aqui é a casa dos padres? Ah, eu vou aí falar com ele. Parou, foi lá, bateu na porta. Aí o padre veio, se identificou e tal, disse que era governador. O padre tomou um susto porque não sabia de nada. Comunicação zero. Não tinha nenhuma comunicação entre, digamos assim, o Brasil e Boa Vista. Nossa. Então ali ele ficou na prelazia. O padre arranjou um lugar para ele. Ele disse que ele botou um armário no meio. De um lado tinha uma mesa, do outro lado tinha uma cama. Ele disse, olha, aqui é o meu quarto e ali é o meu gabinete, porque... Resume-se a isso aí. Então, a história do NH6 é longa. Mas eu entrevistei todos os ex-governadores que ainda estavam vivos para me contar os primórdios daqui, dessa coisa que é o território federal do Rio Branco. Ele chegou, governador, não tinha absolutamente nenhum funcionário, zero, não tinha nenhuma organização. Ele, então, bolou um croquis de uma coisa assim, criando a divisão de saúde, divisão de educação, divisão de não sei o que, né? Fez um esboço ali, levou para o Getúlio Vargas, baixou um decreto criando aquilo que era a primeira organização do território federal do Rio Branco. Então veja, esse Rio Branco, com todas essas dificuldades, assim permaneceu durante muito tempo, até que o Exército Brasileiro, já na década de 60, iniciando 70, veio para cá, já estava aqui, mas foi aumentando, porque havia... Na verdade é o seguinte, o governo militar do Brasil, você sabe, assumiu o governo em 64. Em 69, aqui na fronteira, na Guiana, e naquela época havia Guerra Fria, União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, não sei o que e tal. A Guiana se tornou independente em 69 e optou pelo lado comunista. Então, os militares brasileiros, com receio de ter um vizinho comunista ali, Fidel Castro esteve em Léten fazendo discurso que se ouvia em Bonfim. Então, isso na cabeça dos militares deu um estalo. Olha, nós precisamos ocupar isso aqui rapidamente, porque senão daqui a pouco está entrando comunistas aqui pela fronteira, etc. e tal. Ali eles resolveram fazer a estrada Manaus-Boa Vista,
que havia sido começado pelo Estado do Amazonas há 130 anos atrás. Nossa! E nunca foi concluída porque não tinha dinheiro. O pioneiro disso tudo é um cidadão chamado Sebastião Diniz. Sebastião Diniz foi um dos contratados pelo Estado do Amazonas e foi o único que conseguiu fazer uma picada, não uma estrada, uma picada, de Manaus até aqui do outro lado do rio aí, né? Então os militares, com esse receio de haver um choque ideológico, começando por aqui, abriram a estrada BR-174. Olha, foi uma coisa fantástica quando abriram. Em 1977, a estrada foi entregue ao tráfego sem nenhum metro de asfalto, só no chão. Na terra, no chão, batido. E foi uma coisa louca, porque até então o comércio de Boa Vista era um comércio extremamente precário, porque o que tinha que vir para o comércio vinha na época da cheia. Então, quando era maio, junho, julho, etc., abastecia o comércio. Mas as pessoas iam consumindo e tal, e na medida que o verão ia chegando, ia acabando. E ficando escasso. Eu vi aqui falta de sal, falta de açúcar. Não tem sal em lugar nenhum de Boa Vista. Então você tinha que comer sem sal, porque não tinha. E não tinha como trazer sal para cá, porque foi o NH6, inclusive, que trouxe a primeira linha comercial de aviação da Cruzeiro, Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul. Era um avião de hélice que vinha aqui a cada 15 dias. No dia que o avião chegava era uma festa, porque chegou o avião e tal. Então, a estrada BR-174 foi um divisor de vida nessa localidade, porque a partir dali começou a trafegar caminhões. E de progresso, né, professor? Começou a trafegar caminhões trazendo coisas, e especialmente na época do verão, porque no verão a estrada está mais seca. E aí, isso era a década de 70. Na medida em que foi aumentando a população e etc., as coisas foram melhorando, não é? Então, voltando à coisa do território federal, a criação do território federal foi fundamental para que essa região deixasse de ser uma região esquecida, isolada. Não que o Estado do Amazonas tenha culpa, porque o Estado do Amazonas é muito grande, mas ele não tinha como, não tinha dinheiro. Ele levou 130 anos tentando fazer a estrada Manaus-Boa Vista, não conseguia, porque não tinha dinheiro para isso. Então, a criação do território federal, em 1943, com a vinda do primeiro governador em 44 e depois os demais que vieram, foi uma coisa que fez com que hoje nós tivéssemos a satisfação de viver numa cidade bonita como é Boa Vista. Com certeza. E que história, hein, professor? E eu estou tendo a honra de ouvir aqui pessoalmente o historiador contando essa história aqui na minha frente. Muito legal. Muito obrigado. Professor, e fala pra gente o que mais surpreendeu o senhor aí durante as suas pesquisas sobre a história de Roraima? Exatamente essa falta, não diria falta, essa escassez de informação. Porque, veja bem, agora você tocou num assunto que é palpitante, porque, veja bem, Roraima não se ligou no que se refere à conservação da sua história. Tudo que nós fazemos na vida tem um registro. Nós estamos fazendo aqui uma entrevista que vai ficar registrado para todo sempre, hoje. Isso. A documentação do antigo território, etc. e tal, eu não diria que tá, digamos, acabada. Ela está esquecida aqui no setor do material, porque o governo, tanto do território como do Estado, nunca se ligou, por exemplo, em pegar essa história, fotografar isso tudo, disponibilizar na biblioteca para que todo mundo tivesse acesso. Então, a dificuldade que eu tive, que tenho toda vez que vou fazer um trabalho envolvendo a história, é exatamente as bases disso aí, porque elas não estão disponíveis para as pessoas trabalharem. Então, é uma garimpagem muito difícil, mas que com a gente, com boa vontade e com o tempo, vai
acumulando e vai fazendo isso aí. Depois que você escreve um trabalho, que divulga, etc., aquilo serve de base para outras pessoas trabalharem. Exato. E, professor, a que o senhor atribui o sucesso do livro Geografia e História de Roraima? Olha, é exatamente isso. Veja, um dia eu fui chamado para dar uma aula ali num cursinho pré-vestibular. Então, pessoas que vieram de vários lugares para fazer vestibular para a Universidade Federal de Roraima. Eu estou lá falando sobre isso, história, etc. e tal. Um dos estudantes que estavam lá levantou a mão e disse: professor, o senhor está falando aí nesse Rio Branco. Aonde é esse Rio Branco? Veja, o cursinho era na Jaime Brasil. Eu disse a ele: meu filho, desça daí, era em cima, desça daí, você vai até a porta de saída. Quando você chegar lá, você dobra à esquerda, fecha os olhos e vai embora. Quando você pisar dentro d'água, você está dentro do Rio Branco. Ah, mas esse rio aqui de Boa Vista, esse rio se chama Rio Branco. Quer dizer, veja bem, o menino vai fazer vestibular para fazer qualquer curso na universidade e não sabe absolutamente nada, nem o nome do rio que passa em frente à cidade que ele mora. Então, essa ignorância geral fez com que isso acontecesse. Mas o sucesso maior, eu levo em consideração o seguinte: depois, com a evolução, a criação do Estado, etc. e tal, muitos concursos públicos foram realizados e continuam sendo realizados. Então, a minha grande satisfação é encontrar alguém no meio da rua, no supermercado, qualquer lugar, que descobre que eu sou professor em Berê Freitas. Ah, passei no vestibular porque li o seu livro. Quer dizer, para mim, essa é uma mensagem extremamente agradável, porque aquela pessoa está dizendo que só passou no concurso, porque veja bem, o sujeito vai fazer concurso, vamos dizer, para, sei lá, oficial de justiça. Se ele não souber nada sobre a geografia, o norte, o sul, como não é, ele está perdido. Então, a quantidade de pessoas que usaram e usam e vão usando cada vez mais esse livro é exatamente fruto dessa necessidade que tem de conhecer as coisas de Roraima. Exatamente. Eis a importância de ter toda essa pesquisa que o senhor fez para deixar para a nossa população, para deixar para as futuras gerações esse conhecimento, né, professor? E quais são aí, na sua visão, os momentos históricos mais importantes para o desenvolvimento de Roraima, desde a época do território federal até a transformação em Estado? Veja, eu já falei sobre a estrada, que foi de suma importância. Aliás, a estrada tem um capítulo impressionante, porque aqui em Boa Vista, nós, boavistenses da época, quando começaram a falar em estrada, etc., nós dizíamos um para o outro: jamais vai ter uma estrada de Manaus a Boa Vista. Porque o que diziam para nós é que entre Manaus e Boa Vista havia um pântano imenso, intransponível. Então não vai ter estrada em cima do pântano. De repente chega a notícia de que o Exército encontrou as duas frentes. A frente de Manaus encontrou com a frente de Caracaraí. Não, isso não é verdade. E o pântano? Cadê o pântano? Então, veja, quem vai para Manaus, você já foi de carro ou de ônibus, observe o seguinte: você vai daqui até Caracaraí, atravessa, depois tem a Petrolina, lá na frente tem uma curva acentuada à esquerda. Por quê? Porque ali foi uma improvisação que o Exército fez para desviar do tal pântano. O pântano está lá. Se aquela estrada fosse reta, chama Estrada Perdida. A Estrada Perdida não ia passar. Mas alguém teve a ideia, com topografia, etc., de desviar a estrada à esquerda, chegando lá no quilômetro 500, e daí seguiu por cima e foi para Manaus. Então, essa estrada foi um grande divisor de águas para o nosso desenvolvimento. A outra coisa foi o desenvolvimento da educação. Veja, aqui em Roraima, no Rio Branco, Boa Vista, etc., era extremamente carente de educação.
quem chegava a cursar o ginásio, que hoje corresponde ao segundo período, era um gênio, porque concluiu o ginásio. E acabou, não tinha mais nada. Quem tinha vontade de prosseguir, ou ia para Manaus, ou ia para Belém. O território fez uma casa de estudante em Manaus e uma casa de estudante em Belém. Ou então, como eu, que não queria nem ir para Belém nem para Manaus, fui rebeldemente para o Rio de Janeiro com outros colegas, e lá nós ficamos sem o apoio do governo, mas estudamos, fizemos a universidade, etc., para depois retornar para cá. Esse retorno dessas pessoas para cá fizeram com que a sociedade passasse, digamos assim, a exigir uma atenção maior do governo federal. Assim que há 30 e tantos anos atrás foi criada a Universidade Federal de Roraima. E depois da Universidade Federal de Roraima vieram outras organizações de ensino superior também, que deu à Boa Vista esse status de ser praticamente uma cidade universitária. Sendo uma cidade cheia de gente de curso superior, evidentemente que as coisas vão se abrindo, porque as pessoas têm mais conhecimento, têm mais vontade de ver seus filhos, seus netos, etc., prosseguindo naquilo ali. Então, essa também foi uma contribuição extremamente importante para que Roraima atingisse o que é hoje. Exatamente. O conhecimento abre portas, né, professor? E Roraima é um estado único, né? Como fronteiras com a Venezuela, a Guiana, quais foram os impactos históricos e culturais dessas fronteiras sobre a formação da identidade roraimense? Bom, aí é o seguinte. Você sabe que o continente sul-americano foi conquistado basicamente por portugueses e espanhóis, nós aqui no Brasil por portugueses, e ali do outro lado, na Venezuela, etc., por espanhóis. Acontece que, na época, as coisas não eram muito bem definidas. E aí, em determinado momento, os espanhóis, venezuelanos, digamos assim, invadiram o Rio Branco, invadiram pelo rio Arariquara, chegaram ao rio Tacutu, como se a terra fosse deles. Montaram povoados no rio Arariquara, vários povoados no rio Arariquara, e isso chamou atenção. Veja, aqui era governado, aqui toda a região amazônica, o governo era em Belém do Pará. Então, para chegar uma informação daqui a Belém do Pará, era muito difícil, porque era de canoa que tinha que ir essa informação. Mas um dia chegou lá em Belém do Pará, e o governador do Grão-Pará não acreditou. E ficou, e eles aqui tomando conta do pedaço. Lá para as tantas, resolveram comunicar isso a Portugal. Portugal, o Brasil não era república, era colônia. E Portugal tomou um choque e tal e coisa, mas lá para as tantas, Portugal tocou em si e resolveu contratar um engenheiro alemão, Felipe Sturm, para construir um forte, para defender essas terras, o chamado Forte São Joaquim do Rio Branco. Ele veio, expulsou os invasores e fundou o Forte São Joaquim do Rio Branco. Foi a primeira repartição pública de toda essa região, foi o Forte São Joaquim, para nos defender dessa invasão, digamos, espanhola. Por outro lado, porque, veja, eu falei que portugueses e espanhóis foram os colonizados, mas os outros povos europeus, como inglês, francês, holandês, tinham inveja, queria pegar um pedaço de terra no Novo Mundo. Então vieram, e aí surgiu a Guiana francesa, a Guiana holandesa e essa Guiana inglesa. Só que a Inglaterra era poderosa, então a Inglaterra tentou várias vezes tomar esse pedaço de terra para ela. A famosa questão do Pirara, que hoje é esse pedaço de terra que a Venezuela está querendo tomar, ali era terra do Brasil, porque o combinado era que a nossa fronteira era pelo divisor de águas. Então, a margem, tem o rio Tacutu, a margem direita e a margem esquerda, até onde a água era brasileira. Mas os ingleses forçaram tanto a barra que até um rei italiano, rei Emanuel III,
deu um laudo dando esse pedaço de terra da margem direita do rio Tacutu para a Guiana Inglesa. Então nós perdemos esse pedaço de terra. Então essa fronteira que se consolidou, aliás, fronteira se consolidou, vírgula, porque veja bem, quando você pega o mapa do Brasil hoje e você vê, aqui no caso nosso de Roraima, você vê aquela linha, etc. e tal, aquela linha é falsa. Por quê? Porque até hoje o governo brasileiro e o governo venezuelano não colocaram todos os marcos na fronteira, que é pelo divisor de água. Então, o divisor de água é quando a água cai, a água da chuva, a água que corre numa direção que vai lá para o rio Orinoco, banha terras venezuelanas. E as que caem para cá, banhando terras do Arariquara, do Rio Branco, etc., banha terras brasileiras. É preciso colocar um marco nesse divisor, e esses marcos têm que ser intervisíveis. De um, você vê o outro. Isso não aconteceu até hoje. Então a fronteira ainda está meio que indefinida, embora hoje as Forças Armadas estão presentes no Surucucu, no Auaris, no Iramutã, Bonfim, etc., coisa que não estava na época. Então, nós somos uma região de fronteira entre esses dois países, queremos consolidar a nossa posição geográfica consolidada para que não haja mais nenhuma possibilidade de tomar pedaços de terra da gente. Muito bem, estou tendo uma aula, professor. Olha, agora estou a par de tudo. E durante as suas pesquisas, o senhor descobriu aí sobre a relação entre os povos indígenas e a história de Roraima? Eles tiveram aí um papel central nos seus estudos? Bom, aí nós temos que voltar um pouquinho. Veja, os povos indígenas, quando se fala povos indígenas, o que são povos indígenas? Veja, eu digo sempre assim, esse país chamado Brasil, existem os chamados povos indígenas, existem os negros, existem os brancos, existem os mais ou menos que já misturaram tudo, né? Existem os japoneses, né? Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Um dia eu tive a oportunidade de visitar a Etiópia, na África, e lá eu vi no Museu de Antropologia que, veja, o mundo todo nasceu na África. Da África se espalhou. E lá nesse Museu de Antropologia tem um quadro grande, gigante assim, mostrando os povos se espalhando, e eu acompanhei pé e passo os que vieram em direção à América. Eles chegaram aqui pelo Estreito de Bering, lá em cima, na fronteira dos Estados Unidos com a Rússia, no Estreito de Bering, por aí eles entraram. Quando? 20 mil, 30 mil anos atrás. Eles entraram por ali e foram descendo, lá é muito frio, foram descendo pela costa do Pacífico e foram e chegaram por aqui, passaram até o sul, até a Argentina, etc. Então, os primeiros seres humanos que pisaram nessa terra que hoje nós chamamos de América. Bom, eles chegaram, se implantaram, tiveram uma história fantástica e ficaram ali. Até que, em 1500 ainda agora, se eu estou falando de alguém que chegou aqui há 10 mil anos atrás, agora eu vou falar de uma pessoa que chegou há 1500, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, etc., chegaram 1400 e pouco, 1500. Com quem? Com brancos que vieram da Europa e aqui chegaram e foram encontrar essas pessoas que já estavam aqui. Depois, na sequência, esses mesmos brancos trouxeram os pretos da África e depois, mais recente, os japoneses. Isso formou o povo do Brasil e dos demais países que estão aqui na América do Sul e na América do Norte. Então, os chamados povos indígenas são os primeiros que chegaram aqui.
mas eles não tinham conhecimento científico, tecnológico, etc., para promover o desenvolvimento. Eles viviam de acordo com a sua herança cultural, digamos assim. E para isso nós temos que respeitá-los, porque eles chegaram, se implantaram aqui há muito mais tempo do que nós e aqui estão vivendo. Então, nós temos que respeitar, mas não colocá-los assim num patamar inacessível, porque, voltando aqui, todos nós somos seres humanos e todos nós, como tal, merecemos respeito para que nós tenhamos uma convivência harmônica como seres humanos. Exatamente. Professor, agora vamos aqui mudar de assunto. O senhor foi prefeito, né? Prefeito de Boa Vista e também secretário de Economia, Agricultura, Colonização. Como é que essas experiências influenciaram aí as suas pesquisas em seus livros? Veja, eu um dia estava em Manaus, eu era coordenador da pesca na Amazônia, chegou lá o governador daqui e queria falar comigo. Me chamou lá no aeroporto, ele parou no aeroporto para me convidar para ser secretário de Economia, Agricultura e Colonização. Eu, lá nos meus tempos de universidade no Rio de Janeiro, eu recebi vários convites para o Paraná, para Goiás, para São Paulo, etc. Mas, no fundo, eu sempre rejeitava, porque o que eu queria era Roraima. Eu sou um roraimense raiz. Nunca quis deixar Roraima. E eu, então, rejeitei esses convites, mas eu precisava viver da minha profissão. Eu vim para Manaus, e Manaus eu fiquei. No dia que eu recebi esse convite para vir para cá, eu pulei de alegria. Finalmente eu vou voltar para minha terra. E voltei para cá, era Secretaria de Economia, Agricultura e Colonização. E fiz um trabalho, eu diria, muito bom, porque depois me convidaram de novo, eu fui 2 vezes secretário disso aí, e fez com que a gente aprendesse. Por exemplo, hoje o município do Alto Alegre, a cidade do Alto Alegre, foi uma colônia agrícola criada por mim. Eu criei a colônia agrícola do Alto Alegre, demarquei os lotes dos colonos, e ali começou a surgir uma civilização, digamos assim, agrícola. Não tinha estrada, fizemos a estrada, né? Então, foram muitas coisas que aconteceram nessa época. E um dia, eu estou lá na minha secretaria, quando o governador mandou me chamar para ser prefeito de Boa Vista. Eu não imaginava nunca que eu um dia ia ser prefeito da cidade onde eu nasci. Porque eu via sempre o prefeito assim como uma autoridade grande, inacessível, não sei o que e tal. De repente era eu, o próprio prefeito. Então eu fui para a prefeitura, fiz um trabalho bem pé no chão, porque eu conhecia tudo que tinha aqui de Boa Vista. Com a palma da mão. Ampliei, por exemplo, essas avenidas. Boa Vista, na época, estava começando a se desenvolver. Essas avenidas que vêm do centro para cá, como aquela que passa ali depois da Major William, eu procurei asfaltar, procurei dar acessibilidade. Enfim, fiz uma porção de coisas que resultaram num trabalho reconhecido. Depois, o outro governador me convidou para ser chefe da Casa Civil. Eu fui chefe da Casa Civil 2 vezes, de 2 governos. A Casa Civil digamos assim, é a secretaria central. Está ali do lado do governador, todos os demais secretários se dirigem à Casa Civil para dali despachar com o governador, etc. É uma espécie de coordenação geral. E eu fui chefe da Casa Civil uma vez, saí, depois me convidaram de novo e eu voltei para lá. Enfim, hoje eu tenho 78 anos, dei a minha colaboração naquilo que me foi chamado a dar, na área pública, e sinto que contribuí, na minha insignificância, contribuí com aquilo que eu pude fazer em benefício da minha terra.
Teve um grande significado, pode ter certeza, na vida de muita gente, professor. E o senhor pode destacar aí algum fato curioso ou pouco conhecido sobre a história de Roraima que descobriu durante as pesquisas? Olha, fato curioso de Roraima. Veja, a gente quando fala em Roraima, especialmente fora daqui, é uma coisa assim. Vou te dar um fato curioso. Um dia eu fui estudar nos Estados Unidos, fiquei um ano lá nos Estados Unidos estudando, e na minha classe tinha muito árabe. Muito árabe. E um dia eles conversando comigo, perguntando de onde eu era. E eu tentando dizer para eles de onde eu era. Mas se eu falasse a palavra Roraima, era inútil. Eu então falei que eu era do Brasil. Aí eles ficaram assim, Brasil? Mas onde é o Brasil? Eu digo, é na América. Não, aqui, porque lá nos Estados Unidos chama Estados Unidos da América. Então, na cabeça deles, América é lá. Eu falei, não, mas existe América do Sul, América Central e América do Norte. Eu sou da América do Sul. Lá na América do Sul tem um país chamado Brasil. E no Brasil tem uma região chamada Amazônia. Eu sou da Amazônia. Mas para eu chegar nesse raciocínio, dizer para eles que eu era da Amazônia, levei um tempão, porque eles não entendiam nada do que eu estava dizendo. Então, a ignorância. Eu parei na Amazônia, porque se eu falasse de Roraima ia complicar mais ainda, que Roraima é um pedaço da Amazônia. Exato. Então, veja, aqui no Brasil mesmo, quando eu estudei lá em São Paulo e no Rio, que eu falava de Roraima, ficava assim, Roraima, lá em Porto Velho, né? Porto Velho, não é Porto Velho. Mas a capital de Roraima não é Porto Velho, não. Porto Velho é a capital de Rondônia, é outra coisa. Que é outra coisa. Quer dizer, essa dificuldade que o brasileiro tem em relação a nós, especialmente os brasileiros de São Paulo e do Rio de Janeiro, que foi onde eu conheço mais, onde eu estudei. Não vou dizer do Nordeste e do Norte, porque é mais conhecido, mas no Sudeste, Roraima é ainda uma terra muito desconhecida. Então, para você ter uma ideia, quando eu fui fazer meu mestrado, lá na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, eu fui recebido por um professor que disse assim, você veio para cá fazer o mestrado em quê? Eu falei, Território Federal. Que? Território Federal. Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. É uma faculdade exemplar no que se refere à administração pública. Ele disse assim, não, mude de ideia, não vá fazer isso não, porque aqui na biblioteca não tem nada sobre o território federal. Digo, não tem nada? Não. Digo, não, professor, eu vou fazer. Ele disse, então eu não vou ser seu orientador, procure outra pessoa e tal. Então eu peguei e fui todas as bibliotecas e faculdades de São Paulo, juntei o que tinha e tal e coisa, etc. E doei para a Fundação Getúlio Vargas aquela coisa lá, porque não se sabia absolutamente nada sobre o território federal e sobre o nome Rio Branco ou Roraima. Então, a dificuldade maior que se tem, e aí o que impacta mais um pesquisador, é exatamente essa ignorância por parte. Por isso que eu disse que o que está aqui arquivado nos arquivos hoje do Estado, mas que eram do território federal, precisam ser revitalizados, precisam ser microfilmados e colocados à disposição de todos, para que todo mundo saiba. E tem acesso a esse conteúdo, a essa história toda, não é? E, professor, quais são os personagens históricos de Roraima? O senhor acredita que deveriam ser mais conhecidos e valorizados? Olha, Valério Caldas de Magalhães. Valério Caldas de Magalhães foi, assim, ele é um roraimense, ele foi governador do Acre, e quando ele voltou do Acre para cá, ele foi eleito deputado federal e teve uma ideia
primeira ideia dele como deputado federal foi reunir os estudantes do ginásio, eu estava lá no ginásio na época, porque a capital do Acre é Rio Branco. Aqui se chamava Território do Rio Branco. Ele era daqui desse Rio Branco e governava o Acre no outro Rio Branco. Então ele falou para nós que a confusão que o Brasil inteiro fazia, mandando correspondência trocada de um Rio Branco para o outro, não sei o que e tal, a ideia dele era mudar o nome daqui, do Território Federal do Rio Branco, para outro nome. E aí nós, estudantes do JEC, naquela ocasião, foi nós que votamos. Sugestão: Território Federal do Parima, Território Federal dos Campos Gerais, Território Federal não sei o quê, Território Federal de Roraima. Vota. Todo mundo, o Roraima ganhou naquela votação que os jovens fizeram no JEC naquele dia. Ele disse, pronto, eu vou para Brasília e vou fazer um projeto mudando o nome do Território do Rio Branco para Território Federal de Roraima, para tirar essa confusão que era do Rio Branco para cá, Rio Branco para lá. Então, Valério Caldas de Magalhães foi um roraimense, engenheiro agrônomo, formado em Manaus, pé no chão, que deu, digamos assim, uma nova dimensão para todos nós, porque basta isso aí para significar uma contribuição marcante na vida, na história de um povo, né? Nossa, que história! Estou aqui só impressionada vendo o senhor me contar toda essa história e eu conhecendo assim na íntegra, contada pelo senhor. Isso é um prazer muito grande e também para quem está nos ouvindo, ter a honra e o prazer de ter esta aula de História e Geografia com o professor Aimberê. Agora, voltando aqui, professor, como membro da Academia Roraimense de Letras, qual o papel do senhor, qual o papel que o senhor acredita que a literatura tem na preservação da história e cultura de Roraima? Bom, a Academia Roraimense de Letras, ela foi criada em 1989. Teve a participação significativa de outra figura marcante aqui para nós, que foi Dorval de Magalhães. A academia é composta por 33 cadeiras, por isso que chamo de imortal, porque só surge uma vaga quando alguém morre. Então, aquela cadeira de quem morreu, cada cadeira tem um patrono, que foi criado na época, em 1989. E aí, quando um acadêmico morre, surge uma vaga que vai ser colocada outra pessoa. Quem é que faz parte, ou quem pode fazer parte da Academia Roraimense de Letras? São pessoas que deram uma contribuição, quer seja na literatura, quer seja em outras áreas, mas que sejam afins com a cultura local e que representam algo significativo na vida de Roraima, da sociedade, etc. Então, a Academia de Letras tem um papel importante, que é estimular a que não só os seus ocupantes atuais, que já só entraram lá porque têm uma contribuição já significativa dada à sociedade, mas estimular a novos componentes que se procurem se aprofundar naquilo que ele gosta de fazer, quer seja na história, na geografia, na literatura, no romance, seja lá no que for, na poesia, para que a cultura desse povo seja mantida e preservada para sempre. Excelente. O senhor acredita que os roraimenses conhecem suficientemente a própria história? O que poderia ser feito para promover mais esse conhecimento? Veja, os roraimenses, como os brasileiros, não conhecem toda a história do seu lugar, né? Então, é necessário que haja entrevistas como essa, outras formas de divulgar, para que, eu diria, atiçem a curiosidade, para que as pessoas possam buscar conhecer aquilo que lhe pertence, a história lhe pertence. Então, o que pode ser feito é ampliar cada vez mais a divulgação desse conhecimento, como eu disse, com entrevistas como essa e outras que possam vir, para que os jovens se interessem. Nosso futuro está na mão dos jovens.
os jovens se interessem por penetrar mais ainda nessa pesquisa, na busca de esclarecer e de preparar o futuro, né? Preparar o futuro, porque hoje nós temos uma cidade bonita, mas ela não era assim. Então eu fiquei pensando, e daqui a 50 anos, como estará Boa Vista? Cheio de edifício, disso, daquilo, etc. Será assim? Então, vale a pena você fotografar o máximo possível hoje e guardar isso, que daqui a 50, 60 anos, mas olha, a Avenida Villeroy era assim, agora está assado e tal, para comparar. Exatamente. E que mensagem o senhor gostaria de deixar aí para as futuras gerações de Roraima, os roraimenses, né, os roraimados, sobre a importância de conhecer a sua própria história? Veja, quem não conhece o seu passado não pode pensar num futuro bonito, porque o passado estimula a você pegar os bons exemplos e levá-los para frente. Então, a mensagem que eu deixo é que os jovens procurem se inserir cada vez mais na história, no conhecimento, na pesquisa, na busca disso aí, para que eles possam oferecer, dentro da sua inteligência, opções boas para o futuro. Por exemplo, eu quando fiz meu doutorado, eu fiz doutorado em engenharia de transporte, e eu bolei uma ferrovia ligando Manaus, Boa Vista e Georgetown. Uma ferrovia porque é uma opção a mais para a rodovia que está aí, mas a ferrovia é economicamente mais viável. Economicamente mais viável, porque o trem passa pelo seu trilho, o trem só para nas estações determinadas e, portanto, teoricamente evita depredações, etc. e tal. E tem um volume maior de possibilidade de transporte, porque eu vejo, Adriana, Roraima inserida no norte. No norte que eu digo assim, saindo daqui para o Caribe e do Caribe para a Europa e Estados Unidos, por aqui. Porque o Brasil grande, o Brasil de Rio, São Paulo, Minas Gerais, etc., está muito longe daqui. E nós estamos perto do grande mercado, que é o mercado do norte. Daqui para Georgetown é mais perto do que daqui para Manaus. Então, se nós tivermos acesso e tivermos desenvoltura e possibilidade de jogar o que nós vamos produzir, o que já produzimos e que vamos produzir para o mercado do norte, Roraima vai se destacar mais ainda e justificar, porque quando a gente diz assim, Boa Vista é a única capital do Brasil no hemisfério norte. A única, Macapá é cortado no meio. Então, se nós estamos no hemisfério norte, vamos usar essa possibilidade de fazer comércio com o hemisfério norte, porque o hemisfério sul, o Brasil é muito grande, o hemisfério sul nosso está muito longe. Então, há essa realidade de localização geográfica que os brasileiros, notadamente os jovens que vão fazer o nosso futuro, devem focar. Muito bem. Professor, para finalizarmos a nossa conversa, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem, acrescentar algo mais para a gente se despedir do nosso público? Bom, eu me surpreendi com um negócio chamado radiodefensoria. Veja, aqui eu vou ampliar o conceito de defensoria, porque a defensoria, digamos assim, atua mais nos aspectos humanos. Mas uma rádio como essa ultrapassa esses limites. Exatamente. E nos leva a pensar em algo maior do que apenas o humanismo que a defensoria faz. Eu parabenizo a você, como minha entrevistadora, a Obrigada. defensoria, a rádio, com essa possibilidade de levar essas mensagens defendendo Roraima de uma maneira bastante grande para que o Brasil e o mundo possam nos conhecer melhor. Exatamente. Inclusive, professor, a nossa Rádio Web Defensoria fez um aninho ontem,
né? A gente sempre levando os direitos, a cidadania e o conhecimento à nossa população. E eu tenho a honra de conversar com o senhor hoje aqui, levando esse conhecimento para quem vai estar nos ouvindo, para quem está adquirindo esse conhecimento aí na íntegra dessa nossa conversa aí, com muito conhecimento. E eu me sinto honrada de estar aqui nesse momento conversando com o senhor. E para quem vai estar nos ouvindo também, que pode estar nos acessando pelo YouTube, pelo Deezer, pelo Spotify, na Rádio Defensoria, no Entrevistas DPE. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Volte sempre que quiser. O Entrevistas DPE estará sempre de portas abertas. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, digo eu. Desejo sucesso para você nessa árdua tarefa de fazer essas entrevistas e levar isso, como você falou, nesses canais das redes sociais, para que a sociedade tome conhecimento de tudo isso. Muito obrigado, professor. Nós conversamos com Aimberê Soares de Freitas, o nosso professor. Nós falamos sobre o aniversário de Roraima. O autor Aimberê Freitas falou sobre as obras e histórias local, aqui no Entrevistas DPE. Uma aula de conhecimento, uma conversa de muito conhecimento, história e geografia aqui para você, que acessou esse conteúdo riquíssimo. E eu sou a Adriana Paulino, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado.